dias, tudo bom? Então hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que é assim, o jeito mais fácil de se fazer um delineado, tá? Eu acho que se tu fizer o delineado desse jeito, não tem como errar. Mas de qualquer forma, o delineado é prática, tá? Então a gente só consegue fazer ele praticando. Então assim, eu vou começar o vídeo mostrando pra vocês alguns tipos de delineado, o que de repente é mais fácil pra te adaptar, tá? E aí depois eu começo a fazer o delineado. Eu vou fazer com o micropor, tá? Que é o jeito mais fácil de fazer o olho. E no outro lado, eu vou fazer sem o micropor e vou usar com a caneta delineadora, que eu acho que é o jeito mais fácil. São as duas formas mais fáceis de vocês não terem perigo de errar no delineado, tá? Então se você quiser saber como eu fiz o delineado, é só continuar assistindo. Bom, então o primeiro delineador que eu vou mostrar pra vocês é o delineador que eu acho que é o que todo mundo conhece. De repente não é o que todo mundo tem, mas é assim, eu acho que é um dos delineadores mais famosos, que é o delineador em gel, tá? Eu trouxe dois modelinhos que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Um é o da Elf e esse outro é o da Maybelline. Esse aqui é um modelo da Maybelline que não vende no Brasil, tá? Não sei se a Maybelline tem algum delineador em gel que vende aqui, não sei. Esse aqui eu sei que não vende. Ó, dá pra ver que a consistência dele é como um gel mesmo, tá? Algumas marcas eles são um pouquinho mais líquidos, outros eles são um pouquinho mais grossos, tá? Mas ó, ele tem uma textura em gel. Pra te usar um delineador como esse, tu tem que ter um pincel que tu possa usar ele, tá? Alguns modelos já vêm com um pincelzinho junto, mas nem sempre aquele pincel é o melhor. Então assim, tu tem que pensar... o pincel também é a mesma coisa. Igual na maquiagem, tu tem que pensar um pincel que tu consiga ter mais habilidade pra fazer, tá? Eu vou mostrar pra vocês os tipos de pincéis que eu tenho e o que eu mais uso é esse aqui. É um pincel chanfrado, esse aqui é da Macrylan, então ele não tem número, mas é a linha preta, aquela com dourada. Tu encontra em qualquer loja e ele deve custar tipo uns 10 reais, no máximo. Que ele tem um chanfrado fininho, ó. Ele é diferente desse chanfrado aqui, que é um chanfrado grande e grosso, ó. Vou botar os dois aqui, um do lado do outro, pra que vocês consigam ver. Ó, tá vendo? Esse aqui, ele é bem mais fininho. Então, tu vai optar por fazer o delineado com um chanfrado fininho. Tu pode optar também por usar esses tipos de pincéis, ó. Ó, tá vendo? Então, assim, esse aqui é um dos pincéis, assim, eu acho que é o mais famoso, de repente, o mais difícil de achar, mas é um dos mais famosos. Que é o pincel, que ele é tortinho, ó, ele é de propósito, ele vem assim, e ele tem a ponta bem fininha pra fazer o delineado. E esses outros dois aqui que eu comprei, eles são, um é da Belize, tá, o número 0, e o outro é aqueles de fazer artesanato, ó, que eles são bem fininhos, bem fininhos mesmo, acho que não tá dando pra ver porque, ó, deixa eu colocar um fundo preto aqui, ó. Pra que vocês consigam ver a pontinha. Ele é bem fininho. Eu comprei só pra fazer acabamento. Quando eu faço uma maquiagem muito marcada aqui na frente, ele é bom pra fazer o acabamento, tá? Mas de qualquer forma, o chanfrado eu acredito que seja o modelo mais fácil que tu vai conseguir te adaptar, tá? Pra fazer o delineado em gel. O delineador em gel ele acaba sendo um pouquinho mais caro. Mas tem várias marcas, tem Vult e tem outras marcas que é fácil de encontrar também, que eles são bons. Eu não tenho nenhuma dessa marca, eu até comprei um de outra marca e ele acabou secando, assim, eu quase não usei. Mas é que como eu tenho muito, então eles acabam secando porque eu não consigo usar tudo, né, de uma vez só. Mas o delineador em gel eu acho que é o mais preto, tá? E é o que acaba ficando mais fácil de tu trabalhar, se tu tiver a habilidade de trabalhar com pincel, tá? O segundo modelo de delineador, eu acho que é o mais conhecido, que é o delineador nesse formato aqui. Alguns modelos, eles têm a pontinha igual um pincel mesmo, bem fininho, e algumas têm essa pontinha, que ela é uma pontinha mais porosa, tá? Pra quem não tem habilidade, essa pontinha aqui é a mais fácil também de trabalhar do que aquela de pincel, que normalmente o pincel é bem fininho, comprido, e se tu não tem muita habilidade, tu vai encostar e tu vai borrar o olho, tá? Esse aqui também é um dos modelos que normalmente, dependendo da marca que tu compra, claro, né? Mas ele é um dos que ficam mais preto, tá? Às vezes mais preto até do que o delineador em gel. E esse aqui também tu encontra de qualquer marca, em qualquer farmácia, até no supermercado. É também muito fácil de achar, tá? Um outro modelo, que eu acho que esse sim, pra quem não tem habilidade, é o modelo mais fácil, tá? É o delineador em caneta. O delineador em caneta também, ele acaba sendo um pouquinho mais caro,
porque ele não dura tanto. Às vezes a tampinha dele entope, mas é o jeito mais prático e às vezes mais fácil de fazer acabamento. Do tipo, fazer o biquinho ou fazer a pontinha no canto interno, tá? Existem vários modelos de delineador em caneta. A ponta, ela pode ser bem diferente, ó. Esse aqui é do Toque de Natureza. Vocês estão vendo que a ponta dele é bem fininha, tá? E ela é bem molinha, a pontinha. Ela é boa pra fazer os acabamentos. Quando tu quer fazer um delineado muito grosso, tu não vai conseguir. Por quê? Porque ela é fininha, então tu vai ter que ir fazendo aos pouquinhos e aumentando. Se tu tem pressa em fazer, ou tu já tem habilidade em fazer o delineado grosso, de repente essa aqui não seja a melhor opção. Mas essa aqui é uma das melhores canetas delineadoras que eu já testei, tá? Este outro modelo aqui, olha como a ponta dela é bem grossa. Tá vendo? Ela tem a pontinha bem fininha, mas o corpinho da ponta é bem grossa, ó. Se tu não tem habilidade, de repente tu vai usar uma caneta dessa e tu vai acabar borrando com mais facilidade, tá? Ó, eu tenho outros modelos aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Vou mostrar rapidinho, para que vocês consigam visualizar como tem outros tipos, ó. Essa aqui tem a ponta menorzinha, tá vendo? A ponta dela é mais curtinha. Essa outra aqui, que é a da Avon, que é muito boa essa caneta também. Ela tem a ponta grossinha, ó. E essa outra aqui tem a ponta bem comprida. E ela não é nem grossa e nem fina, tá? Essa aqui já tá até um pouco tortinha ali, porque ela já tá no final, ó. Então, assim, tu vai tentando te adaptar com um delineador. E isso aí é uma coisa de gosto, tá? Não é? Você vai dizer, compra esse que é o jeito mais fácil. Não, é uma questão de gosto. Eu gosto de usar todos. Eu acabo usando mais delineador em gel e mais delineador em caneta, às vezes, do que esse modelo. Esses são os tipos de delineador, tá? Então agora a gente vai realmente pra prática, onde eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão conseguir fazer o delineador bem fácil. Então assim, o primeiro olho, como que a gente vai fazer? Com o micropor. É disparado o jeito mais fácil de acertar o delineado, tá? Muitas pessoas ensinam a colocar o micropor, e aí, claro, tu pode usar o que tu tem em casa. Um durex, uma fita crepe, qualquer fita adesiva que tu tenha, tá? Mas eu aconselho a usar o micropor porque ele já é pra passar na pele, tá? Ele não é tão agressivo quando a gente for tirar aqui do olho. Eu não começo colando o micropor e fazendo a partezinha. Primeiro eu faço essa parte de dentro e depois eu colo o micropor e faço o cantinho externo, que é o puxadinho, que na verdade seria a parte mais difícil de fazer, né? Que é onde as pessoas têm mais dificuldade. Então assim, eu vou pegar um pincel chanfrado, tá? Que é esse aqui. E eu vou usar, acho que eu vou usar o da Elf. Uma dica pra usar o delineador em gel. É sempre bom. A gente vai molhar o pincel no delineado, tá? No delineador. E a gente sempre vai tirar o excesso. Tu pode ou tirar o excesso que fica na beiradinha com a mão, ou tu pode simplesmente tirar e colocar aqui na bordinha do próprio delineador mesmo, tá? Se a gente deixa com muito excesso em volta do pincel, aquilo pode manchar. E eu começo primeiro, vou fazendo o cantinho interno e vou pro canto externo, termino aqui no formato do olho pra depois colocar micropor. Eu não começo bem no cantinho interno, porque às vezes o pincel tá muito sujo do delineador. E se tu colocar bem no cantinho interno, às vezes tu vai fazer um borrado. Então começa aqui na metade e vai indo pro cantinho interno quando tu percebe que o pincel já não tem tanto produto assim. Aos poucos, tu vai sabendo a quantidade de produto que tu pode colocar mais ou menos, tá? Ó, eu vou ter que olhar aqui pra frente, porque senão eu não vou conseguir fazer, tá? Mas então, eu começo... Ó, eu vou indo por esse cantinho aqui. Aí eu já tirei o excesso que tava no pincel e agora eu vou pro canto interno. Tu pode ou dar uma puxadinha e passar ele reto, ou ir aos pouquinhos, assim, ó, só encostando o pincel e meio que carimbando, ó, pra te conseguir acertar, tá? Então, assim, ele não tá bem preto, depois eu venho e passo novamente. Agora que a gente já fez até o canto externo, a gente vai colar o micropor, tá? O delineador em gel também é uma coisa que é sempre importante. Deixar ele fechado pra ele não secar, ou deixar ele viradinho assim de cabeça pra baixo, pra não secar. E o pincel a gente tem que estar sempre limpando ele. O legal é sempre...
O legal é sempre usar esses higienizadores, ó. Eu tenho esse aqui da Contém 1 grama, mas tem várias marcas. Então agora a gente vai colar o micropor. Eu uso esse aqui, que é um micropor fininho, tá? Mas pode usar o grosso também. Eu tenho o grosso aqui, aí tu só corta ele ao meio pra fazer, né? Então a gente vai pegar um pedacinho pra gente colar no canto externo. O micropor, mesmo ele sendo mais fraquinho, eu te aconselho a colocar na mão, assim, ó, e tirar um pouquinho da cola, tá? Mas esse aqui, ele é bem fraquinho, por isso que eu gosto de usar, que não machuca o olho. Então agora a gente vai colar. Então assim, tu vai olhar pra frente e tu vai ver. Bom, eu preciso terminar o delineador. Mais ou menos, onde ele não fique muito pra baixo e ele não fique muito pra cima. Mas ele tem que terminar, às vezes assim, ele tem que terminar na direção da minha sobrancelha. Mas tem gente que tem uma sobrancelha muito curta, e aí como que tu vai fazer? Tu vai terminar aqui? Não vai ficar legal. Então mais ou menos tu tem que pensar. Por isso que o delineado é uma coisa que a gente tem que fazer várias vezes, até a gente conseguir acertar. E mesmo às vezes quando a gente já sabe fazer o acerto, às vezes a gente ainda faz errado, tá? Então, o ideal é sempre assim, tu tentar ver pro teu tipo de olho o que fica legal. E criar um meio termo, tá? A gente sempre cola ele tem dois tipos, tá? Então, assim, eu vou fazer uma maquiagem preta, super carregada, eu vou colar o micropor abaixo aqui, ó. Eu vou dar um espaço, tá vendo? Um espacinho entre os cílios inferiores, tá? Um espacinho maior. Por quê? A gente vai vir com uma sombra, vai esfumar uma sombra escura aqui. E o delineado não pode acabar aqui em cima se a sombra vai acabar aqui embaixo. Vou fazer um delineado pro dia a dia, uma coisa pra mim usar, onde eu não vou marcar muito. Vocês estão vendo? Eu tô com um pouquinho de marcação de sombra aqui, mas é uma coisa mais sutil. Então eu posso colocar ele mais pertinho da onde termina o meu olho, ó. Eu vou criar um meio termo da onde eu acho que fica legal. E essa é a parte mais difícil, tá? É onde a gente tem que tentar deixar os dois olhos iguais, tá? Eu te aconselho a colar as duas fitas, cola uma e cola a outra, tá? Faz a parte de dentro de um do outro e cola as duas juntas. Não termina um olho e cola a outra, eu acho que é mais difícil, tá? Ó, colei aqui. E depois assim, gente, delineado assim, se errou, tira e faz de novo, ficou certo. Tem muito também o que fazer, né? Então assim, a gente vai tentar, eu gosto sempre de tentar pintar, não pintar em cima da fita, tá? Mas, se tu passar pra fita, ok, tu vai puxar e o delineado vai estar direitinho. Só que se tu pinta muito pra cima da fita, depois tu não vai saber exatamente onde ficou teu risco, né? Então tu vai passar ele aqui até onde tu quer. Eu quero meu delineado bem curtinho. Eu venho com o meu pincelzinho e eu só carimbo aqui do lado, ó. Eu quero meu delineado até ali. Não, eu quero meu delineado mais grosso. Então a gente vai puxar mais, tá? E a partezinha da ponta, ele tem que ser bem sutil. Pra quando a gente puxar, ele ficar com a pontinha bem fininha. Se não ficar bom, a gente arruma com corretivo, ou a gente vem de novo e pinta de novo, ó. Então agora eu fiz aquele risquinho, eu vou juntar com a parte que eu já tinha feito. E aí eu vou aumentando o meu delineado, se eu quero um delineado maior. Se eu quero um delineado menor, ok, né? Eu já dei uma acertada. Eu acho que agora tá ok. Então eu vou puxar a fitinha e vou ver como ficou. Olha como a partezinha de baixo ficou bem retinha. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se vocês conseguem ver. A parte de baixo, ela fica bem retinha, tá? Aí vocês vão acertar. Mas eu quero que meu delineado venha mais pra baixo, eu quero que meu delineado fique um pouco mais grosso. Isso a gente vai acertando conforme o gosto. Vamos então fazer agora o outro olho que a gente vai fazer com a caneta delineadora. Eu vou usar a caneta delineadora da Toque de Natureza. Eu vou usar essa até porque ela é uma caneta nova e eu quero testar. Então eu vou usar ela, tá? A gente vai começar da mesma forma, só que dessa vez eu não vou usar o micropor, tá? Eu vou mostrar pra vocês como faz um delineado fácil também, mas sem usar o micropor. Então eu vou começar também pelo canto interno até o canto externo e depois eu vou puxar o gatinho. Então a gente vai fazer da mesma forma. A gente usa a caneta, ela sempre deitadinha, não em pé assim, ó, com a pontinha, porque senão não sai muito produto. E aí a gente vai passando e carimbando
Ela é um pouquinho mais demorada, eu acho, porque ela acaba saindo menos produto, porque a ponta é fininha. Então a gente só vai construindo o delineado, a gente vai engrossando ele. Ó, vocês estão vendo como ele fica bem mais fininho? A caneta delineadora é um jeito de fazer um delineado mais discreto, tá? É a forma como eu aconselho, que eu acho mais fácil. O delineador em gel pra fazer uma maquiagem com um delineado mais grosso, tá? Mas a gente vai deixar ele mais gordinho, né? O delineado. Então eu vou continuar passando ele até eu acho que ele fique mais ou menos parecido com o outro. Então assim, aí tu vai olhar pra frente e tu vai pensar, ok, agora eu preciso acertar com um outro olho, tá? Que é a forma, que é o grande problema do delineado. Quando tu vai fazendo os dois olhos iguais, tu faz assim, ó. Tu faz um pouquinho aqui, eu já faço um pouquinho aqui. Um pouquinho ali, um pouquinho ali. Faço um risquinho, já faço outro. E aí, antes de eu pintar, eu só faço o tracinho, que aí eu já sei se tá igual ou não. Se não tiver igual, eu já apago. Por isso que é mais fácil quando tu faz os dois olhos juntos, tá? Fazer os dois olhos separados, que nem eu fiz, ele é mais difícil de tu acertar. Então, se tu tem dificuldade, tu faz os dois juntos. Então, agora eu vou vir com a pontinha do delineador e eu vou olhar pra frente e eu vou tentar acertar as duas formas. Tu pode usar ele assim ou assim, como tu sente mais firmeza, tá? Então, tu pode dar uma puxadinha aqui no olho. Uma outra forma também legal é tu usar a mesma linha. A gente usou a linha dos cílios inferiores pra colocar fita, né? Então, tu vai pensar a mesma coisa. Eu vou usar a linha dos meus cílios inferiores e vou medir mais ou menos com a minha sobrancelha pra que eu possa fazer o puxado. Ó, e agora eu já vou vir e vou juntando. Ó, vou pegar o cotonete e vou limpar aquela partezinha ali. E agora eu venho com a caneta novamente e eu vou acertando. Ó, então a gente fez o delineado. Agora o que a gente vai fazer? Como a gente tem, até se a gente for olhar aqui, ó, ele até não ficou, tá vendo, ó? Ele não tá muito borrado, ele só a pontinha ali que a gente tem que afinar um pouquinho pra ficar igual o outro, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, caso tenha ficado um pouco borrado, o que vocês fazem? Pegam um cotonetezinho e vai passando devagarinho e vai girando ele pra não passar a parte suja em cima, até que vocês consigam tirar a partezinha que tá incomodando. Aqui. Ou a gente pega um pincel assim, que é um pincel pra corretivo, né? Aquele pincelzinho língua de gato, só que ele é menorzinho, que é pra corretivo. Esse aqui é o W106 da Macrylan, então é bem facilzinho de achar e é bem baratinho. Pega um pincelzinho assim, e aí a gente vai aplicar com o corretivo ou com a base que tu usou. E aí tu vai limpar ele, então tu vai passar aqui e tu vai automaticamente, tu vai limpar a parte que tu borrou, tá? Então tu pega a base ou o corretivo que tu usou, passando pouquinho, pra não ter perigo de manchar a maquiagem. Aqui nem precisaria passar, tá? Era só mesmo afinar a pontinha. Mas eu vou passar só pra mostrar pra vocês. Ó, eu molho ele um pouquinho. E aí eu venho ele aqui assim, ó. Onde eu vou passar, onde eu quero limpar, ó. E eu venho. E se tivesse alguma coisa errada, eu iria acertando, tá? Aí eu vou passando aqui. E vou esfumando esse corretivo, enfim, esta base. Depois, se precisar, eu venho com pó, enfim, ou com a sombra, caso a gente tenha, tenha borrado alguma coisa em cima. Ó. E aí ele até dá um destaque maior, tá? Pro delineado também. Agora, só ficou faltando a pontinha fininha, então eu vou vir com a canetinha e vou fazer. Fiz só o biquinho, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver no vídeo, mas eu acho que sim. Quando tu colocar... Aí assim, tá, ok, terminei o delineado, tá? Então assim, quando tu colocar uma sombra preta aqui, ou quando tu colocar o rímel e os cílios postiço, se por um acaso tu deu uma borradinha no delineado, o teu delineado ficou um pouquinho mais pra cima ou pra baixo, quase não vai dar pra ver, porque os cílios ele vai tapar
essa parte do delineado, tá? Então agora eu vou colocar máscara de cílios, tá? E vou colar uns cílios postiço. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como já dá toda a diferença. Bom, então assim, eu coloquei máscara de cílios e coloquei cílios postiços. Como vocês sabem, eu não tenho nada de cílios, então eu sempre tenho que colocar cílios postiços. Mas olha, se vocês forem me ver de frente, tá? Olha como os cílios, se tu tem cílios, mesmo que tu passe só máscara de cílios, olha como os cílios, ele já vai esconder o delineado, né? Então, de repente, se o delineado ficar um pouquinho tortinho, quando tu colocar os cílios ou quando tu colocar bastante máscara de cílios, já não vai dar pra ver tanto aquele borrado, tá? Então, às vezes, assim, não se preocupa tanto se tu deixar um pouquinho tortinho, uma coisinha, porque se tu colocar máscara de cílios e os cílios postiços, ele já não vai aparecer tanto. Ainda mais se fizer uma maquiagem escura ou tu fizer uma marcação de preto no canto externo. Aqui eu não fiz nada, ó. Eu deixei uma maquiagem, assim, que eu usaria durante o dia, tá? Uma maquiagem bem simples, assim, e, né, o cílios postiço também não é muito grande, o cílios postiço um pouco natural, assim, eu acho, pelo menos. Então, assim, vocês viram que é bem fácil mesmo, não adianta, delineado é treino, tu tem que treinar, pega um dia que tu não tem nada pra fazer e vai treinando, não deixa pra fazer o delineado quando tu tem uma festa e tu tá com a maquiagem pronta. O delineado é assim, tá? E uma outra dica que eu dou pra vocês é o seguinte, começa a maquiagem pelo delineado. Se tu achar que o delineado ficou bom, começa a fazer maquiagem. Vai construindo a maquiagem em cima do delineado pronto. Depois tu só vem e retoca aonde tu acabou manchando de sombra por cima. É bem mais fácil pra quem não tem tanta facilidade, tá? Então eu espero muito que eu tenha ajudado vocês, tá? Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, tá? E de me seguir nas redes sociais. Eu deixo todos os endereços aqui abaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Só um minutinho. Essa é a tua participação especial no vídeo? É dar um tecida? Tá. Só me explica por que tem uma galinha. De onde tem uma galinha aqui? Não gosto de galinha. Eu gosto, mas não quem não tem nenhum vizinho que tem galinha, onde é que tem uma galinha gritando? Então, se quiser saber... Se quiser saber o quê? Ah, tá. Eu tenho que gravar os tipos de delineado. Eu não podia gravar antes, porque eu tava toda maquiada, toda feia, as pessoas me veem, eu não quero nem ver o vídeo dessa coisa. Ah, eu tô tão linda que não quero tirar a maquiagem. Posso ficar o dia inteiro assim, mas eu tenho que gravar mais vídeo, né? Então vou ter que tirar, infelizmente.